É um prazer. Fica à vontade. Obrigada. Boa noite, gente. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando desse evento e que tem profissionais maravilhosos, incríveis. As meninas que já palestraram foram assim palestras muito significativas e vocês não imaginam como serão as próximas palestras. Então, vocês que estão aqui hoje, fiquem ligados e participem dos próximos dias. Afinal de contas, o nosso evento vai até o dia 14. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre transição de carreira. Mas antes, como o Marcelo já me apresentou, né, eu tenho uma experiência educacional, minha primeira formação foi na área educacional. Eu já namorava a área de saúde, mas como desde pequenininha eu queria fazer magistério, eu fiz isso. Depois de alguns anos, bons anos na área de auditoria de home care, eu fundei a Auditar Saúde, Auditoria, Consultoria e Treinamento, e para mim é como se fosse um bebê. Né? É uma empresa que está em expansão, conhecendo o mercado, ganhando o mercado, e nós vamos falar sobre conhecer o mercado na hora de realizar a transição de carreira. Já vou aproveitando a oportunidade, falando para vocês que o meu Instagram é o @auditarsaúde. Quem quiser já tira foto, marca, aproveita e marca também a Soucarefy, né? Afinal de contas, eles precisam ser prestigiados por esse evento maravilhoso que estão fazendo. E para mim é uma honra estar falando justamente no dia 12 de maio, dia da enfermeira e do enfermeiro. Eu acho que, apesar de termos muita coisa para lutar, nós com certeza temos muita coisa para comemorar também. A questão é lutar sempre, conquistar sempre, não parar nunca. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho sobre como realizar a transição de carreira para a auditoria. Como eu falei, eu comecei, né, na parte educacional, eu comecei lá no iniciozinho como estudante de magistério e fiz pedagogia e finalmente resolvi fazer enfermagem. Quando eu comecei lá em enfermagem, o que eu queria era ser emergencista. Eu nunca imaginei fazer auditoria. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês falando sobre como essas mudanças acontecem, como elas aconteceram. Vou fazer um link com minha vida pessoal, né? Como foi a minha história e falar como é que a gente tem que fazer isso direitinho. A primeira parte, nós precisamos ter um autoconhecimento muito grande. Eu preciso entender por que eu desejo mudar. Se eu já sou da área de enfermagem, ou se eu não sou da área de enfermagem, eu preciso entender. Eu desejo mudar por quê? Porque eu estou insatisfeita? Foi isso que me fez mudar? Existem pessoas que querem mudar porque naquele momento, naquele período, estão insatisfeitos com alguma coisa. Né? E isso faz com que comecemos a enxergar novos horizontes. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes nós queremos mudar para agregar. Então, é porque eu estou insatisfeito ou é porque eu quero agregar? Precisamos lembrar que mesmo que a mudança seja motivada pela insatisfação, sempre vai haver aquisição de conhecimento. Então, mudar, por mais que seja sair daquela nossa zona de conforto, mudar é muito bom e sempre traz frutos incríveis. E a outra coisa, eu quero mudar radicalmente. As pessoas me dizem, Olga, como é que você saiu de professora para enfermeira auditora? Gente, eu não saí de professora para enfermeira auditora. Afinal de contas, quem é da auditoria ensina o tempo todo e aprende o tempo todo. E a construção da educação é justamente isso, uma troca entre aprendizado, né? Uma troca de conhecimento, é uma troca daquele que ensina e aprende, porque a educação, o conhecimento é mutável o tempo todo. Não existe ninguém que saiba demais ou que saiba de menos. E a outra pergunta, eu estou preparada para essa mudança? Precisamos ter um autocontrole e um equilíbrio muito grande. A mudança, mesmo que ela seja desejada, como eu disse anteriormente, nos tira da zona de conforto.
e nós estamos preparados para o que vai vir de novo, para os obstáculos que vamos chegar. Afinal de contas, sempre existem obstáculos. E a pergunta mais importante: eu quero mudar porque eu quero ganhar mais? Eu digo que essa é a pergunta mais importante porque toda mudança motivada apenas pela aquisição financeira maior, na maioria das vezes, não é uma mudança por sucesso. Nós precisamos atrelar, né, um bom retorno financeiro àquilo que nós temos aptidão e àquilo que nós gostamos de fazer. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas essas são as 5 perguntas que nós precisamos fazer quando desejamos mudar de carreira. E neste caso, para você que deseja se inserir no mercado de trabalho do enfermeiro auditor. E aí há o outro ponto importante. Nós precisamos conhecer, né, como é, o que envolve, como é essa área de auditoria. E nos fazer a pergunta: eu gostarei da nova área? É necessário fazer um estudo de mercado, conhecer o que envolve o processo de auditoria. Todo mundo enxerga o auditor como aquele que entra na empresa, senta e audita as contas do hospital. Mas na palestra de Nicole, nós vimos isso muito direitinho. Existe uma diferença muito grande entre o que é o enfermeiro auditor, o que é o enfermeiro auditor interno, auditor externo, auditor concorrente, né? Existem vários campos, existem vários vieses dentro da auditoria. Então, o que é que eu, enquanto profissional, por exemplo, da assistência, e veremos essa palestra lá na sexta-feira, o que é que nós, enquanto enfermeiros, por exemplo, da assistência, queremos fazer na auditoria? Eu quero fazer auditoria interna? Eu quero fazer auditoria externa? Eu quero ser uma gestora de glosas? Tudo isso é auditoria. Eu quero ser uma auditora de orçamentos? E então eu preciso conhecer o que é que a área tem para mim, o que é que a área me traz de possibilidades para saber se eu vou gostar dessa nova área. O que é na área de auditoria? Tem auditoria de qualidade? Eu amo qualidade, então auditoria de qualidade eu acho que realmente é o meu foco. Mas eu não gostaria muito de estar fazendo cálculo, de estar fechando conta. Então, existe auditoria para todos os gostos. Basta você conhecer para depois você investir nesse momento. E aí, vamos lá. Estudar o mercado. Eu conheci o que a auditoria tem. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar o mercado. Como é esta área que eu desejo ir? A mudança de carreira, ela requer embasamento. Eu preciso ter os pés firmes naquele local que eu desejo chegar. Não adianta eu estar sonhando, eu quero ser enfermeira auditora porque eu quero ganhar R$5.000 por mês. Eu quero entrar nas empresas e simplesmente dizer essa conta eu pago, essa conta eu não pago. A gente precisa de embasamento. A gente precisa conhecer sobre aquilo que nós iremos falar, sobre aquilo que nós vamos auditar e principalmente sobre aquela área da auditoria que nós vamos trabalhar. E aí é importante reconhecer a gente está errado aqui, é seguir a nova área que deseja seguir. Então, depois que eu adentro na auditoria, eu vou começar a conhecer todos os processos que a auditoria envolve, para aí sim começar a escolher. Olga, no primeiro momento, eu vou já chegar na auditoria dizendo, eu quero trabalhar com auditoria interna, eu quero trabalhar com auditoria externa. Possivelmente não. Inicialmente, nós vamos reconhecer o mercado, precisaremos ser reconhecidos pelo mercado para que nós possamos angariar as nossas colocações. E aí, nesse primeiro momento, talvez você trabalhe com auditoria interna, talvez você trabalhe com auditoria externa, trabalhe com auditoria concorrente. Quando comecei, eu trabalhei como auditora interna. Eu fui parar lá na auditoria de forma bem involuntária. Eu comecei sendo estagiária,
quando eu estava cursando enfermagem, eu fui convidada para participar de uma seleção de estágio em auditoria, e fiz isso. Então, eu comecei a minha história como auditora interna, como estagiária de auditoria interna. Depois disso, eu assumi, né, com o passar do tempo, agregando responsabilidades, eu assumi a supervisão de contas médicas daquela empresa. Então, eu já comecei a dominar todos os processos que estavam na auditoria. E aí, eu fui construindo o setor dentro daquilo que eu encontrava que fosse necessário. Então, eu trouxe para dentro do setor de contas médicas todos os processos de auditoria. Então, lá dentro eu tinha auditoria interna, que era auditoria de contas, eu tinha auditoria de orçamento, que era o processo todo de prorrogação e autorização, eu tinha a parte de análise de glosas, né, que é a auditoria de glosas, eu tinha também toda a parte de faturamento, porque eu tinha o início, meio e fim de todo o processo. Isso me deu uma visão macro de como as coisas poderiam acontecer, e foi daí que eu tive o desejo de montar a Auditar Saúde. Depois que eu saí da empresa, eu já tinha quase 8 anos de experiência em auditoria e resolvi montar a Auditar Saúde. Mas, assim, a minha mudança de carreira, quando eu fui fazer enfermagem, eu queria ser emergencista, como eu falei para vocês. E hoje eu me vejo muito feliz com a auditoria. Claro que um dos processos para nós mudarmos de carreira é o tempo todo estar estudando. Então, vocês têm a opção aí de conhecer essas meninas que estão fazendo as palestras. Cada uma tem uma formação específica dentro da auditoria, tem uma experiência específica dentro da auditoria. E uma das dicas que eu dou quando a gente quer mudar de carreira é conhecer pessoas que passam, que atuam na área que vocês desejam. Conhecer com a experiência, conhecer as dicas, as experiências de cada uma. É claro que os nossos erros e acertos vão ser construídos por nós. Porém, nada melhor do que a gente ver lá na frente o que é que tem, o que é que Thalita passou, o que é que Olga passou, o que é que Nicole passou, Sheila. Como é que eu posso experimentar a auditoria na prática? A Sheila fala muito bem sobre isso. Vivi dá dicas maravilhosas sobre tabelas, e esse é todo o universo que nós temos, né? A Soul Carify está com um time muito bom, mas deixa a parte, eu estou nele, mas é um time muito bom. E também tem um acervo muito grande de construções que vocês podem ter acesso. E aí, eu pergunto para vocês. Pergunto não, digo, jamais faça por questões financeiras. Não mude de carreira por desejar ganhar mais. Ganhar mais todos nós precisamos, lógico. O ser humano ele nunca está satisfeito com o que ele ganha. Ele sempre quer mais. Sempre, 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 sempre. Então, é importante lembrar que a questão financeira é um ponto primordial, mas ele não é o ponto principal. Né? A auditoria, ela não... Desculpa, gente, voltando. Aqui. A auditoria, ela é uma das áreas, né, que não é a mais valorizada financeiramente. Eu sempre pesquiso nas agências de emprego, como é que está o mercado de auditoria. Gente, eu vi hoje uma empresa pagando R$ 1.800 para fazer supervisão de auditoria. Eu não sei, é aqui em Salvador. Supervisão, R$ 1.800. De 8 às 18, de segunda a sexta, e CLT. Então, eu digo para vocês, R$ 1.800, depois que você fizer todo, claro, gente, esse valor que está sendo pago é o valor que sai da média de mercado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, infelizmente, não é uma das áreas mais valorizadas, infelizmente. Né? Então, jamais se deve passar por uma transição aguardando ganhar muito bem. Porque isso você pode acabar se decepcionando e dizer, poxa, mudei de área, mas não ganho o quanto eu gostaria.
Claro que quanto mais preparado, melhor nós temos como brigar por um salário, brigar por um retorno financeiro. Existem várias formas de você auditar sem necessariamente você ser um colaborador de uma empresa. Então, a auditoria também te dá a condição de empreender. E aí é que você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado e verificar o que é que o mercado hoje não tem. O que é que aquelas pessoas que estão precisando, que estão querendo ir para a área de auditoria, ou que já estão na área de auditoria precisa. O que é que eu posso oferecer? Então, talvez a análise ela tenha que ser feita de forma diferente. Primeiro, eu preciso traçar um objetivo e uma estratégia para o que eu desejo conquistar, e depois buscar como é que eu posso ser, né, remunerada por esse caminho que eu trilhei. E aí, resolvi, eu quero mudar de carreira, eu quero ser uma enfermeira auditora, um enfermeiro auditor, eu quero trabalhar com concorrente, com interna, externa, glosas, orçamento, eu quero fazer qualidade. Depois que eu tomo essa decisão, eu preciso sempre analisar o que pode ser feito para que não exista uma decepção, né, com a área que eu escolhi. A auditoria é uma área muito dinâmica, uma área que muda muito, uma área que requer estudo, né? Nós não podemos parar, sossegar, já estou na área, eu vou sentar e vou fazer auditoria concorrente para o resto da vida, eu vou fazer auditoria interna, vou entrar numa empresa, a empresa me paga bem, vou sentar e vou fazer auditoria. Não. Os profissionais que não estudam, e aí eu deixo isso muito claro, como educadora, em qualquer área, ficam obsoletos, né? Por que vai ficar obsoleto? Porque você precisa sempre estar acompanhando o que o mercado te pede. Antigamente, o auditor pegava aquelas contas enormes, com aqueles prontuários enormes, colocava no colo e tome-lhe a passar a folha de prontuário, verificar se o que está na conta realmente é o que está no prontuário. Aí, nós começamos a ter contas eletrônicas, aquelas contas que estão no sistema. Então, esses profissionais começaram a ter a necessidade de saber mexer com equipamentos, com computadores, com tablets, né, com iPads, e fazer relatórios de auditoria nesses equipamentos. E aí, nós avançamos um pouco mais e as empresas começaram a ter os prontuários eletrônicos. Pronto, não tem papel. Tem empresa que já está com prontuário eletrônico 100%, tem empresa que tem 50-50, uma parte é física, a outra parte é eletrônica. E como é que ficam os profissionais que não foram investir no seu desenvolvimento em TI, não foram investir em atualizações para o que o mercado pede? Com certeza, esses profissionais acabam por serem substituídos e depois não conseguem ser recolocados. Então, todas as vezes que nós pensarmos em mudar de carreira, nós precisamos criar estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional. Por que eu digo pessoal? Porque muito do que nós somos de profissional está na nossa raiz pessoal. Então, se eu sou uma profissional que eu sou muito imperativa ao falar, se eu sou muito ríspida ao falar, eu preciso melhorar isso para ter a minha relação com o colega, né, da empresa que eu vou auditar, por exemplo, para que a coisa se torne muito fluida. É importante lembrar que a gente não pode trabalhar a gente tem que lembrar que todos nós, quando chegamos, precisamos mudar esses estigmas que o enfermeiro auditor, enfermeira auditora possuem no mercado, né? Nós não somos chatos, nós não somos encrenqueiros, não somos brigões, pelo contrário, nós queremos a melhoria do processo. Então, todas as vezes que nós desejarmos adentrar em uma área, nós precisamos levar para aquela área o que há de melhor. E sempre pensar fora da caixa.
E lembrar o seguinte, gente, nada é definitivo. Se eu estou na auditoria, não gostei da auditoria não, pelo amor de Deus, deixa eu sair correndo disso. Será que você não gostou da auditoria? Ou será que você não gostou da área da auditoria que você escolheu? Será que você fez a pesquisa que você deveria ter feito? Será que você estudou as suas possibilidades? Então, é necessário que você faça essa transição de forma saudável, de forma pensada. Porque, assim, eu posso dizer para vocês que eu tive uma transição para a área de auditoria muito feliz. Eu não precisei sofrer. A auditoria veio me chamando, veio dizendo, vinha para a auditoria. E assim, eu fui. E acabei, minha carreira na auditoria, ela não está construída, ela está sempre em construção. Eu sou um profissional que eu aprendo muito com os colegas auditores, com outros colegas, que eu estudo muito, porque eu acredito que eu tive a felicidade de entrar na auditoria e ser abraçada pela auditoria, né? Então, eu gosto de continuar trilhando esse caminho, fazendo sempre essa análise do meu caminho dentro do meu processo profissional, para que eu continue trilhando um caminho que me traga satisfação. E aí, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é: mude quantas vezes for necessário. Estou na interna, não gostei, vou para a externa, não gostei, vou para a glosas, não gostei. E aí, o que a gente vai fazendo com isso? A gente vai aprendendo. E eu costumo dizer o seguinte: não existe desistência, existe mudança. A forma que você vai enxergar uma transição de carreira vai de você. Então, nunca pense que você desistiu de uma área para ir para outra área. Pense que você se inquietou, que você pensou em fazer um movimento e que você simplesmente mudou. Porque nós mudamos o tempo todo, gente. A gente acorda hoje com uma cabeça, amanhã a gente está com outra. E por que isso não pode acontecer com a nossa carreira? A gente só tem que aprender que nós temos que fazer uma mudança saudável, né? Para que ela seja benéfica para nós. E se não for, tudo bem. Faz parte dos nossos pontos de melhoria e a gente tem que buscar sempre, 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 sempre melhorar. Obrigada. Olga, acabou. Show de bola. Obrigado. Eu já ia fazer uma pergunta para você que você acabou respondendo já, né? Eu ia te perguntar se mudar de carreira e você não gostar, né? E aí, o que a gente faz? Você comentou, mude sempre, né? Muda de novo, muda de novo. Concordo plenamente. Olga, me fala uma coisa. Para mim não ficou claro. Considerando transição, inclusive, né, trazendo aí toda a sua experiência, quais são as maiores dificuldades na hora de realizar essa transição de carreira? Pelo que você passou, pelo que você viu, já que as pessoas passaram considerando uma transição, o que você diria que são as maiores dificuldades? Nos preocuparmos com o que os outros pensam. Mas você vai fazer auditoria. Você é um profissional brilhante dentro da assistência. Por que você vai mudar? Então, todas as vezes que nós deixamos o que o outro pensa sobre nós, sobre o que o outro pensa sobre as nossas vidas, nós perdemos grandes oportunidades de mudança. Nós perdemos grandes oportunidades de crescimento. A outra dificuldade é medo. A gente tem medo de errar o tempo todo. E o medo nos cria limites, obstáculos, e a gente acaba deixando de arriscar uma nova oportunidade ou uma mudança por medo. E eu acho que o terceiro, e não menos importante, é o fato de recomeçar. As pessoas, quando fazem uma transição de carreira, elas não pensam que estão agregando novos conhecimentos. Elas pensam que estão recomeçando. E o recomeçar, o famoso começar do zero, causa um impacto muito grande. Meu Deus, eu vou andar para trás tudo novamente. Não. A gente está agregando, a gente está trazendo novos ares e que muitas vezes é muito importante para a gente conseguir dar um up na carreira, um up na vida. Eu acho que esses são os pontos principais das dificuldades. Faz muito sentido o que você comentou. A gente não deixa nunca de complementar o conhecimento, né? Então a gente só está agregando e tendo cada vez mais conhecimento e descobrindo aonde que a gente consegue aplicar, né?
Então, acho que é um pouco disso também. Então, não necessariamente é recomeçar e do zero, não necessariamente, né? Legal demais. Ó, uma pergunta que não quer calar, uma galera mandou pra gente já. Eu acho que é a pessoa certa para responder isso pra gente. Precisa de pós-graduação para ser auditor? Então, vamos lá. Na prática, não, né? Eu comecei na auditoria sem ter especialização em auditoria. Mas o que eu fiz logo depois que eu adentrei a auditoria? Eu fui fazer pós em auditoria. Para iniciar, não. Para se manter, com toda certeza. Por quê? Como eu falei para vocês, eu fui trazida para a auditoria pela auditoria. Porém, quem quer entrar na auditoria, em 90% das empresas vai ser solicitada após. Então, o que eu indico? Façam, tá? Olga, então eu só vou conseguir um emprego se eu tiver após em auditoria? Apenas se você tiver, não. Mas você aumenta muito as suas chances. E a outra coisa que eu falo é que uma pós-graduação, ela traz para a gente uma coisa chamada network. Dentro da auditoria, dentro de uma pós-auditoria, nós temos pessoas que têm a experiência na auditoria, mas não têm a chancela. Então, elas vão para a pós-graduação adquirir a chancela. Então, você tem a oportunidade de conversar com pessoas, de conhecer pessoas que poderão te indicar para futuros empregos, que poderão te dar um know-how sobre auditoria, porque é o know-how na prática. Então, eu digo assim, não é 100%. Sem pós, eu não trabalho na auditoria, mas é 90%. Então, sigam os 90%, se especializem, né? Eu sei que um canudo não diz quem nós somos como profissional, mas é quem nos certifica para o mercado. Então, não percam tempo, estudem. E só complementando, que eu acho que é importante, a questão do canudo é o final, né? Para provar que você finalizou ali após. Mas todo o conhecimento que você vai adquirir durante, né? Eu acho que faz total diferença aí na hora de aplicar. Isso do network é muito legal, porque a gente encontra pessoas. É diferente quando a gente fala de uma graduação, né? Que geralmente está todo mundo no começo, né? Quando a gente fala de pós, tem muita gente que já está na prática, que veio de lugares diferentes. É o network, né? Das experiências diferentes. O conhecimento que a gente adquire não é apenas com o conteúdo das aulas, né? Mas com todo mundo que está ali. Legal demais. Ó, vamos começar com a pergunta do pessoal aqui, que tem várias. A Denise mandou o seguinte, falou, boa noite, sou enfermeira auditora de contas e gostaria de saber se existe algum curso ou especialização específica para auditoria em oncologia. Já faço auditoria em onco, mas gostaria de me aprofundar mais. Eu acho que, inclusive, isso foi falado lá na palestra de Nicole. Existem, sim. Né? A gente tem cursos em oncologia. Claro que, assim, não é uma especialização, são cursos complementares em auditoria. E nós já temos, na prática, nós temos em oncologia, nós temos voltados para ferida. Então, temos sim, não temos especialização, mas temos cursos complementares com toda certeza. Legal, show. Sim, ontem o pessoal também fez algumas perguntas ligadas à onco, legal. Ó, a Josiane perguntou o seguinte, Olga, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, hein? Olga, hoje temos uma média salarial de quanto? Estamos com uma média salarial de R$3.000. Bruto. Mas você vai encontrar de 1.500, 1.200, 1.800, 3.500, 3.800. Isso vai depender de quê, gente? Da praça. E quando eu falo praça, é do estado, da cidade, do porte da empresa,
como é a quantidade de vidas que aquela empresa cuida. Então, isso vai depender muito da carga horária. Quando eu comecei em auditoria, a carga horária do enfermeiro auditor era 30 horas, 36 horas. Hoje, o enfermeiro auditor está trabalhando 44 horas. Então, isso vai depender do acordo da instituição, da cidade, vai depender muito. E outra, quanto mais especializada, né, aquela profissional ou aquele profissional forem, eles têm condições de brigar por um salário melhor, por um retorno financeiro melhor. Por isso, estudem. Perfeito, mas faz muito sentido, né? Considerando que a gente tem várias vertentes aí que o pessoal pode seguir, né? Quanto mais conhecimento, mais a gente consegue brigar com o salário. E um ponto importante aqui, ó. Com toda essa evolução do mercado, pessoal, só está ampliando as possibilidades do auditor. Hoje a gente tem enfermeiro auditor na Carefly, viu? Só para comentar. Então, abrindo aí o leque de possibilidades. Ó, a Kelly perguntou o seguinte: boa noite, qual a maior dificuldade encontrada para inserção de auditoria em um hospital que não tem o serviço de auditoria e não tem prontuário eletrônico? Então, vamos lá. Quando o hospital ele não tem um serviço de auditoria, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dela, se é isso. Quando ele não tem um setor de auditoria, mas alguém com certeza fecha a conta, não é isso? Essas empresas normalmente têm administrativos. Essa daí já é uma dificuldade. Fechar conta, tá? Sem embasamento técnico. Auditoria, a gente precisa lembrar o seguinte: a auditoria não é contar medicamento, não é contar comprimido, não é contar uso de equipamento, não é contar diária. A auditoria tem toda uma análise técnica, de acordo com o quadro do paciente e tudo aquilo que pode vir a ser dispensado para o paciente. Então, quando você tem uma conta fechada, que ela não tem esse olhar técnico, o trabalho da auditoria externa, quando chega nessa instituição, nossa, a gente praticamente faz auditoria novamente. Porque você começa a ter uma conta fechada por contagem. E aí você fica presa naquele obstáculo de que, poxa, não foi feita uma análise. E isso faz com que a gente tenha um número de glosas muito grande. E glosa dentro de uma relação dos processos de auditoria acaba por se tornar uma relação desgastante. Dizem muito que o enfermeiro auditor gosta de glosar, né? A gente não gosta de glosar, a gente gosta de pagar de forma justa. Tá certo, é verdade. Imagina, o melhor dos mundos seria se chegasse, analisasse a conta e tivesse pouca coisa, né, para se ajustar ali. Faz todo sentido. Ó, vamos lá. A Aniele mandou a seguinte pergunta: você acha que é necessário, enriquecedor para o profissional enfermeiro que quer começar a trabalhar na auditoria, um estágio ou um primeiro contato com essa área? Seria o melhor dos mundos. Mas qual é a minha ressalva com relação a isso? Se você é estudante e quer ser enfermeiro auditor, busque estágios extracurriculares dentro da auditoria, né? Que foi o que eu fiz no meu início de carreira. Eu fui fazer estágio extracurricular em auditoria. Se você é enfermeiro, nós temos um problema. Porque eu, como educadora e como profissional de enfermagem, defendo que o profissional ele tem que receber por aquele trabalho que ele faz. E nós sabemos que estagiário é mão de obra especializada barata. Então, o meu medo é dizer a você: busque um estágio, né, enquanto enfermeira, para você poder adentrar a área. E você entrar numa relação que eu acredito ser uma relação abusiva. Então, o que eu indico é que você invista em cursos de auditoria que tenham prática.
O curso de Sheila é auditoria na prática, inclusive, gente. Sigam Sheila. Ela fala muito bem sobre isso. Então, a minha preocupação é essa, é de você estar buscando experiência e acabar tendo uma relação abusiva em que você vai se doar enquanto profissional, mas você não vai receber quanto você realmente deveria pelo trabalho que está realizando. Legal, show, faz bastante sentido. Ó, tem uma pergunta aqui da Camila. Ela está falando assim, não tenho assistencial e estou cursando pós. Ela quer saber se vai ser mais difícil. Ela já falou assim, ó, será mais difícil, mas acredito que não é impossível, né? Concordo plenamente. Quando eu comecei na auditoria, eu não tinha assistência. Eu fui direto para a auditoria. O auditor, a auditora, precisam ter embasamento técnico para tudo aquilo que falam. Eu não posso dizer que não pode ser dispensado determinado curativo para um paciente, porque simplesmente não pode. Eu tenho que justificar tecnicamente. Qual a dificuldade daquelas pessoas que não têm a experiência na assistência? É justamente essa justificativa técnica. Porque a partir do momento que eu não conheço, eu não tenho como ter uma interlocução embasada em conhecimento técnico. Mas aí eu vou para o outro lado. Nada que uma boa dedicação e estudo possa te ajudar. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar numa auditoria de home care, eu preciso, no mínimo, conhecer quais são os procedimentos, os processos, eu preciso conhecer diferidas. Então, eu vou fazer a minha complementação baseada em estudos. Então, impossível, mais difícil, talvez, mas impossível de forma alguma. Afinal de contas, nós somos brasileiras e não desistimos nunca. Boa, gostei do final. Ó, aqui, a Josiane pediu para você comentar um pouco como que ocorre a auditoria interna na área de home care. Pronto. A auditoria interna na área de home care, ela é muito parecida com o que acontece dentro do hospital, né? Nós recebemos os prontuários, vamos analisar os prontuários, vamos analisar os relatórios. Qual é a dificuldade maior? Dentro do home care, nós não temos os profissionais que prestam assistência perto de nós. Normalmente, essa auditoria interna ela é feita dentro de uma base operacional da empresa de home care, em que só trabalham os administrativos. E aí, a correção de processo é mais difícil. Nós temos, dentro do home care, uma cultura em que quem faz a prestação de serviço, na sua maioria, são cooperativas técnicas. E você fazer a gestão dos processos com colaboradores que não são seus é muito complicado. Então, muitas vezes, o que nós identificamos dentro de uma conta neste mês, a gente só vai conseguir ajustar daqui a 3 meses. Manda notificação para a cooperativa, manda não conformidade para a cooperativa, chama a equipe de cooperativados para receber treinamento, para nós começarmos a identificar um processo de melhoria. Então, nós vamos sempre recolher os prontuários. É outra dificuldade, os prontuários ficam nos domicílios. Ai, desculpa. Este é um momento de tensão para mim. Os prontuários ficam nos domicílios. Quando eles vêm para a base, às vezes está faltando folha. O técnico, na hora de evoluir, ele deixou uma folha solta no domicílio. Então, tudo dentro do home care é distante da base operacional. Então, nós temos que tentar trabalhar com antecipação, coisa que muitas vezes o convênio ou o plano de saúde não deixa, não nos dá prazo. Nós temos que trabalhar com equipes distantes, nós temos que trabalhar com muita estratégia, muito treinamento e capacitação para a equipe, porque a gente precisa fazer a equipe responsável do processo, tá? Responsável pelo processo. Quando o prontuário é eletrônico, menos mal. Então, existem empresas
que tem prontuário eletrônico, que tem sistema, que o profissional no próprio domicílio vai e evolui. Mas a gente não consegue isso em todos os locais. Até porque vai bater muito naquilo que eu falei lá no início. Muitos profissionais adentram a área de assistência, mas não continuam a fazer o processo de capacitação e treinamento. E aí, o que acontece? Essas pessoas acabam não acompanhando. Então, nós temos profissionais que nem sabem mexer em computador, né? Então, essas pessoas precisarão passar por uma capacitação. Então, deixa eu recapitular, gente. A gente recebe o prontuário, nós pegamos as autorizações emitidas pelo setor de autorização e prorrogação, vamos pegar todos os relatórios de todos os profissionais que acompanham e vamos fazer um casamento, um link entre todas essas informações e as informações que são enviadas pela farmácia. No domicílio, nós não conseguimos fazer a gestão de material. Então, se eu digo no meu relatório que meu paciente tem 3 lesões e eu dispenso 3 gases algodonadas a cada 48 horas por 15 dias, eu tenho uma média de 7 a 8 dias de atendimento, tá? E aí eu vou pegar esses 7 dias, multiplicar por 3 gases algodonadas e colocar lá. São 21 que eu tenho que cobrar. Qual é o X da questão? Paciente apresentou dejeções, a família usou antes, acabou fazendo a troca antes do período de 48 horas e a gente precisou mandar mais. Como a família fez a troca, o que acontece? Se o enfermeiro não se atentar para isso, para dispensação a mais que a farmácia fez, a gente perde a oportunidade de fazer a cobrança. E no hospital, a gente consegue buscar essas informações mais fácil. Então, eu digo assim, ó, quem deseja adentrar a auditoria de home care, vá. Mas vá feliz. Porque a gente faz um trabalho de CSI, de perito, de investigador que vocês não fazem ideia. Se o auditor já faz isso no dia a dia, dentro do home care, gente, nós fazemos colcha de retalho, nós vamos atrás de informação, a gente faz pesquisa. Não, mas eu vi aqui que no dia 20 o paciente apresentou um quadro diarreico. Será que foi por isso que usou mais gás algodonada? Para que a gente consiga fechar a conta e passar para a auditoria externa certinho. Mas assim, não é porque eu sou cria da casa e home care, mas é porque realmente é apaixonante. É uma oportunidade muito grande da gente, inclusive, aprender a traçar estratégias e aprender a argumentar. Para quem queria ser detetive, então, quando era criança, né, Olga, você indica o home care. Entendi. Auditoria de home care, com toda certeza. Legal, show. Ó, o Cláudio Mar mandou a seguinte pergunta. A auditoria em home care vem sendo cada vez mais uma realidade nas operadoras. Como fazer para manter o jogo de cintura com as empresas e os familiares? O que acontece? Família acha que quando o material chega na casa, é dele. Eu fui visitar um paciente essa semana que ele me disse assim: Olga, eu quero de volta os antibióticos que levaram daqui. Porque alguém, assim mesmo que ele me falou, alguém me disse que esses antibióticos são meus por direito. E, gente, eu trabalho na assistência também. Então, eu trabalho numa assistência de home care, inclusive. Eu sou enfermeira de rota numa empresa de home care. E aí eu disse para ele, bem séria, porque aí o meu lado enfermeira auditora doeu o coração, balançou e disse, meu Deus, respire, Olga. E eu disse, olha, o que acontece? Não é seu. Só é seu a partir do momento que é utilizado. A gente não pode jamais dizer que porque veio para sua casa é seu. Então, uma das coisas que eu acho que nós precisamos o tempo todo bater é informação. O convênio, quando manda o paciente para nós, e é uma triste realidade, ele não quer ficar se estressando, esquentando a cabeça com o paciente A, B ou C. Ele acredita que, como nós somos responsáveis pela gestão
da assistência, que a gente se vire. Só que comunicação é a chave. Primeiro, nós precisamos ter muito clara a nossa relação com o convênio. Nós precisamos mostrar ao convênio que nós fazemos a gestão da assistência, mas o paciente é dele. Quem trouxe o paciente para nós? Eu não fui buscar o paciente na porta. O convênio mandou para nós. Então, é uma gestão compartilhada. Eu faço a gestão da assistência, mas a gestão administrativa é uma gestão compartilhada. Então, o primeiro jogo de cintura que nós precisamos ter é a nossa relação com o convênio, com o plano de saúde, com a seguradora de saúde. A segunda parte é que o nosso paciente, quando entra no domicílio, a família e o paciente, se ele for lúcido, orientado, ele precisa ter muito clara como é a relação entre a empresa de home care e ele, entre a empresa de home care e a família. Porque nós não somos... home care, muitas famílias têm a impressão que home care é farmácia. Eu quero dispensa, eu quero fralda, manda, eu quero pomada, manda. E muitas vezes aquilo ali não está no rol de cobertura. Então, essa relação, o paciente quando entra, ele precisa ter a noção não, ele precisa ter a real informação sobre como essa relação tem que ser. Então, eu digo, gente, o jogo de cintura é comunicação. É comunicação de quem presta assistência, é comunicação com quem contrata a assistência. E as coisas começam a fluir. Pronto, eu expliquei ao meu paciente que não era dele, acabou a conversa. Ele não ligou para a base operacional, não ligou, não disse nada. Mas o meu argumento não foi enfermeira assistencial na hora não, gente. Foi enfermeira auditora falando. Não, de forma alguma, o senhor não usou, não é seu, tem que ser devolvido. Que coisa, hein? É sempre aquilo. Me disseram que... Alguém me disse, e eu perguntei, alguém quem? Só para eu entender, alguém que eu não posso falar. Ó, tem uma pergunta legal aqui, ó. Por que na auditoria só tem mulheres, não vejo homens? O Josimar que perguntou. Qual o nome dele? Josimar Miguel da Silva. Josimar Miguel da Silva, venha para a auditoria para que você faça parte dela. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito enfermeiro auditor. E eu conheço alguns, né? Realmente tem muita mulher? Tem. Mas eu acho que é uma coisa que está aí para ser quebrada. Venha fazer parte. Traga o brilhantismo da atuação do enfermeiro auditor nos processos de auditoria. É isso mesmo, tem bastante homem, sim, é verdade. Ó, vamos lá, dá tempo de mais umas 3 perguntinhas, eu acho, Olga, e o resto fica para depois. Ó, cadê? O Derley perguntou o seguinte, Olga, o que chamou mais atenção na auditoria para que fosse atrativo para você? A dinâmica. Os processos dinâmicos. A auditoria, ela muda muito rápido. Então, hoje, o convênio manda para nós um contrato falando que eu posso dispensar a fralda. Amanhã, ele diz para a gente, não pode mais. Aí depois ele diz, você pode dispensar, mas é sua responsabilidade. Você não pode nos cobrar, você pode dispensar. Então, assim, a auditoria é uma área que a gente aprende muito. Claro, a gente aprende muito se a gente estiver disposto e disponível para isso. Mas é uma área que me ensina muito todo dia. Porque você tem uma troca muito grande com profissionais de plano de saúde, você tem uma relação muito grande com os colegas, com os profissionais que executam assistência. Então, é uma área que ela tem várias portas de entrada de conhecimento. E eu acho que foi isso. Legal, show. Legal que você usou essa palavra, que eu sempre uso ela com o time também, que eu falo que a auditoria é uma área muito dinâmica, né? Ela precisa desse dinamismo, o profissional é dinâmico, então a gente, né, como o Carefy, que está inserindo no mercado, a gente precisa ser dinâmico junto. Legal demais que você usou as palavras, gostei. Ó, essa pergunta aqui, ela é muito interessante. O Derley também que mandou. Ele falou, um administrador por profissão
pode atuar como auditor em um hospital? Então, hoje, a auditoria de saúde, na sua maioria, pede enfermeiros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas que têm uma formação técnica. Se você for atuar na auditoria de qualidade, você já pode ter uma formação não técnica, tá? Isso vai depender do quê? Do perfil da vaga, vai depender do perfil da instituição. Existem instituições. Gente, eu vi esses dias pedindo auditoria de qualidade, auditor de qualidade formado em administração ou em enfermagem. Então, tem sim. É aquela velha história, conhecer o que a área de auditoria tem, quais são as possibilidades que ela tem e estudar mercado mesmo. Mas existe sim. Legal, perfeito. Ó, a Aniele perguntou o seguinte, considerando aí tudo que você está explicando para a gente, ela quer saber se é feita só auditoria de contas no home ou se também é feita auditoria concorrente. É feita auditoria concorrente, é feita auditoria de orçamento, é feita auditoria de glosas, é feita auditoria de qualidade. Dentro da própria home care, você tem várias áreas de auditoria envolvidas. Mas a área concorrente tem sim. Pelo seguinte, pense que o paciente está no domicílio. E aí, o convênio, ele quer conhecer como é que está, se aquilo que está lá no relatório, que está sendo passado no relatório, se encaixa perfeitamente com o que a descrição do que acontece realmente na rotina. É feita uma auditoria concorrente. A gente vai fazer análise do ambiente, conhecer o paciente, conhecer a família, a gente vai fazer análise do relatório, do prontuário, lá no domicílio. Né? Então, o que a gente faria no leito hospitalar, a gente vai fazer realmente no domicílio do paciente. Tem sim, inclusive eu já fiz algumas vezes. Legal, show de bola. Para finalizar, a gente tem mais várias perguntas aqui, Olga, vai ficar para depois, não tem como. Aí eu vou separar um tempinho para fazer a minha, que eu tô super curioso aqui, tá? Porque a gente fala bastante sobre, você falou sobre transição de carreira, a gente falou sobre as possibilidades do auditor, e você comentou sobre a Auditar Saúde, né? Você começou a empreender. Eu queria saber de você sobre isso. O que foi que despertou em você para falar assim, agora eu quero abrir o meu negócio, Auditar Saúde, né? E seguir empreendendo de novo como auditora, né? Nas diversas possibilidades. Tinha muita coisa que eu via enquanto colaboradora dos processos de auditoria que eu não conseguia interferir e que eu tinha o desejo de fazer. Então, a Auditar Saúde surgiu, né, com a proposta de trazer um diferencial para o mercado, trazer uma mudança nos processos, uma análise de diagnóstico. Então, eu gosto muito de fazer análise de diagnóstico e é uma das coisas que a Auditar tem muito forte, é o diagnóstico do que pode ser melhorado dentro do processo de auditoria. Que legal, show de bola. A gente fala que o empreendedor é sempre aquele profissional que é inquieto, né? Que quer fazer alguma coisa diferente, de um jeito diferente, sabe que alguma coisa vai gerar resultado e tal, nem sempre consegue na instituição que ele está, né? Por motivos mil. E aí decide fazer por conta. Nossa, legal demais. Olga, queria agradecer sua participação, foi muito legal, tenho certeza que o pessoal adorou, tá? Vieram várias perguntas. As perguntas que faltaram aqui, a gente vai separar e enviar para você. No chat, o pessoal foi mandando vários parabéns aqui. Depois a gente também vai separar e mandar para você conseguir ler cada um deles, tá? Mas pelo que a gente está vendo, que o pessoal gostou bastante, tá? De novo, então, eu queria agradecer sua participação. Antes de finalizar e te passar para você fazer a sua despedida, vou só dar os últimos recadinhos para o pessoal, para a gente não esquecer o pessoal que entrou depois, tá? Então, gente, importante ficar até o final do evento, todos os eventos, a semana toda, para ganhar o certificado, tá bom? Para participar do sorteio, entre no Insta, marca 3 amigos lá e tem que estar participando até o último dia do evento. Na sexta-feira tem que estar aqui para estar participando do sorteio, sorteio do Kindle, tá? Os vídeos estão sendo disponibilizados um dia depois da apresentação. Então, o vídeo de hoje aqui da Olga, amanhã já está no nosso canal do YouTube, tá? Sou Carefy.
que mais? Se você tem um amigo que está com problema no áudio, fala para ele entrar do lado esquerdo, embaixo, clicar no microfone que vai ativar e vai funcionar para ele, tá bom? Que mais? Amanhã tem mais, então não se esqueçam de entrar. Amanhã a gente vai ter 2 apresentações, vai ser um pouquinho mais extenso só, tá? E queria agradecer, então, o nosso apoiador, que é o DRG Brasil, nosso parceiro da Carefy, o pessoal da IAG. Agradecer todas as colunistas que toparam estar com a gente essa semana, ficar um pouquinho ali depois do horário de trabalho. Eu sei que está todo mundo cansado, mas vem aqui e tem, né, toda essa força para trazer conhecimento para todos vocês nessa semana especial do enfermeiro, tá? E para finalizar, Olga, de novo, eu agradeço demais a sua participação. Fica à vontade para conversar com o pessoal, viu? Gente, muito obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Carefy. Eu vivo dizendo que a Carefy foi um presente maravilhoso que apareceu na minha vida. É uma construção muito boa que a gente faz com a empresa, com as enfermeiras auditoras que fazem parte do time. E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui até agora. Obrigada por todos os elogios. Eu estava lendo aqui enquanto o Marcelo estava falando. Que bom que vocês gostaram. E aproveitem para me seguir no @auditarsaúde e para seguir também @soucarefy. Nos sigam, vejam as notícias, vejam as postagens, sempre uma melhor que a outra. É isso aí. Segue a Olga, tá ali o contato dela, tem o telefone, o e-mail, o Insta. Postou a foto no Insta, marca a gente, marca a Olga, marca todo mundo, legal? Qualquer dúvida que ficar, entre em contato com a gente, vai estar totalmente à disposição, pessoal. E as perguntas que sobraram, que aqui não deu tempo da gente fazer, a gente manda em seguida para vocês. A Olga vai responder todas com certeza, legal? Olga, obrigado de novo, pessoal. Obrigado, foi um prazer estar mais esse dia com vocês e a gente se vê amanhã. Fechou? Tudo de bom, galera. Bom descanso, hein? Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.